Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, um podcast que foi criado para a gente falar sobre agronegócio, agricultura familiar, os processos de produção da comida que chega no nosso prato, mas o que isso tem a ver, por exemplo, com a agenda climática, com a pauta da segurança alimentar. Produzir alimentos não significa que eles estão chegando na mesa do brasileiro. Então, a gente precisa também olhar para essa perspectiva. O que o Brasil produz, o que o Brasil consome, em que condições, como que isso contribui para a pauta, para as mudanças climáticas. Então, a gente criou o podcast que está na segunda temporada e que está querendo falar cada vez mais de alternativas, produções alternativas, né? A gente tem um mercado muito consolidado de commodities, do agroexportador, mas a gente precisa olhar para outros modelos dentro do Brasil, porque o Brasil é riquíssimo, ele consegue conglomerar aí muitas soluções, agroecologia, agrofloresta, sistemas consorciados. E o que mais? Uma dessas respostas do que mais está no setor de proteínas alternativas. Por isso a gente vai conversar com o Gustavo, ele é do The Good Food Institute, que na verdade tem gente que fala de FI, tem gente que fala de FI, mas a verdade é que é um instituto, é uma organização pensada muito para essa alternativa da alimentação, né? Queria que você se apresentasse um pouquinho. Bem-vindo, muito obrigada pela disponibilidade. Fala um pouquinho de você, um pouquinho do trabalho do DFI, e aí a gente entra no mercado brasileiro, digamos assim, Gus. Com certeza. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com você, Mariana. Obrigado pelo convite. E, de fato, eu sou Gustavo, eu trabalho no GFI, ou no GFI, a gente é uma organização, um instituto que trabalha para desenvolver esse setor de proteínas alternativas. São basicamente 3 tecnologias, né? Os produtos feitos de planta, proteínas obtidas por fermentação ou proteínas obtidas pelo cultivo de células. De uma maneira geral, a gente trabalha nessa diversificação das fontes de proteína, né? Então, aqueles ingredientes que hoje eles vêm exclusivamente de origem animal, eles passam a ser feitos também com outras tecnologias, que são as proteínas alternativas. Elas tentam entregar a mesma comida que a gente já gosta de comer, mas fazendo essa comida com uma nova tecnologia que é muito eficiente do ponto de vista climático e tem todos esses impactos que a gente vai conversar hoje. Ótimo, perfeito. Eu vou começar perguntando, usando um termo que eu acho que ganhou muita popularidade, que é a carne de laboratório, né? Acho que assim, acho que é interessante porque, de alguma forma, resume um pouco essa questão de uma criação de proteína alternativa, mas não é só carne de laboratório também, né? Reduz muito o trabalho e, enfim, por exemplo, essas 3 atuações que você colocou. Então, é carne de laboratório que vocês trabalham? Não é? O que seria uma carne de laboratório? Pra gente começar explicando um termo que é isso, né? Pegou, principalmente há uns anos atrás aí, muita gente ficava falando se a carne de laboratório era o futuro, não era e tudo mais. Esse termo carne de laboratório, né, realmente é um termo que se popularizou porque tem alguma coisa acontecendo que as pessoas ainda não estavam conhecendo, né? E esse termo especificamente é usado para falar da carne que eu chamei de cultivada a partir de células. E a gente não chama de laboratório muito porque o laboratório no imaginário popular, assim, né, é uma coisa assim, tem uma coisa nova sendo desenvolvida, é um laboratório, parece que é uma coisa de outro mundo. É, experimental, mas assim, toda a comida industrializada é desenvolvida num laboratório, né, e depois isso vai ser feito numa fábrica. E aqui é a mesma coisa, então, óbvio, a pesquisa vai acontecer num laboratório, mas no momento em que for produzir, não vai ser uma carne de laboratório, vai ser feita numa fábrica, num bioreator, né, numa escala maior. Numa escala maior, né, então a gente não usa a palavra laboratório especificamente, mas do ponto de vista de conceito, é isso mesmo, né? A gente está falando de novas maneiras de produzir carne que sejam eficientes, sustentáveis, saudáveis, seguras para as pessoas e que vão aumentar a oferta de proteína no mundo nesse momento. Perfeito. O que então, ainda nessa parte de definições aqui, né, para a gente entender conceitos, o que é uma proteína alternativa, assim? Porque quando eu penso, a gente está falando da proteína da carne, mas você tem a proteína da soja, a proteína da soja já é uma proteína alternativa. O que vocês consideram dentro desse alternativo, assim, né? Para eu te responder isso, eu quero dar um passo atrás, né? Que é entender qual que é o problema que a gente está tentando resolver, né? E eu acho que isso define bastante o que são essas tecnologias.
Hoje a gente tem um desafio no mundo na produção de alimentos. Vamos falar um pouquinho mais da segurança alimentar, mas o fato é, não tem comida para todas as pessoas no mundo. Hoje a gente tem lá suas 700, 800 milhões de pessoas passando fome, o que é um número muito grande de pessoas, né? A gente está falando 4 vezes o tamanho do Brasil, de todo mundo que está no Brasil, é a quantidade de gente que não vai comer hoje, né? Enquanto a gente está aqui falando, tem 800 milhões de pessoas passando fome. E ao mesmo tempo, essa produção de alimentos, né, dos alimentos que estão sendo insuficientes para alimentar todo mundo, está causando uma série de impactos ambientais, né? Hoje a produção de alimentos é 30% das emissões de gases de efeito estufa, é a principal fonte de uso de água limpa, é a principal fonte do uso de terras. Então, várias questões ligadas à sustentabilidade, elas estão sendo pressionadas pela produção de alimentos. E, ao mesmo tempo, também, a população humana só cresce, né? Hoje a gente passou lá dos 8 bilhões de pessoas, mas até 2050 o mundo deve estar em 10 bilhões de pessoas. Então, esse desafio começa a ficar muito complexo, né? A gente precisa alimentar 10 bilhões de pessoas, sendo que a gente não consegue alimentar 8. E a gente precisa produzir mais comida usando menos recursos, porque a produção de alimentos hoje já está consumindo muitos recursos. Então, essa equação fica difícil de fechar. E uma parte que deixa essa equação difícil é exatamente a produção de animais, né? Então, hoje a produção de animais ela é uma parte muito grande da emissão de gases, do uso de terras, ou seja, de animais ou da ração para esses animais. E a gente precisa começar a olhar para o consumo humano de proteína. Hoje, 85% das terras aráveis do planeta, ou seja, de todas as terras que a gente tem para produzir, elas estão gerando menos de 20% das calorias que a gente consome. Porque são grandes áreas de soja, por exemplo, que são plantadas para alimentar um boi. Esse boi vai se alimentar durante algum tempo e depois vai virar comida para as pessoas num sistema que é muito ineficiente, né? O animal mais eficiente tem uma conversão de mais ou menos 10%. Então, a gente está falando que para cada 10 calorias que eu dou para um frango, eu tiro 1 caloria do ponto de vista da carne, né? Então, eu dou 10 calorias de ração, de comida para esse frango, e eu tiro 1 caloria da carne. Na vaca, pode chegar a ser 99% de desperdício no metabolismo do animal. Então, eu tenho que dar um monte de soja para esse animal comer, um monte de ração, mas esse animal vai queimar, vai ficar vivo, vai usar no metabolismo, né? E aí a gente acaba tendo uma ineficiência muito grande. Hoje eu tenho grandes áreas produzindo a ração para esses animais e a gente não está conseguindo alimentar as pessoas. Então temos que trabalhar nessa eficiência. Como que eu faço para fazer carne de uma maneira mais eficiente, né? Como que eu faço para produzir essa comida que a gente ama tanto, mas trazendo aí uma diversificação nessa produção. E nisso surgem as 3 tecnologias que eu mencionei. Uma proteína alternativa, na nossa definição, e aí você vai ter pessoas que olham para coisas de maneira diferente, mas a gente está olhando especificamente para a substituição desses alimentos que são conhecidos pelas pessoas com algo que seja igual a isso. Então, se eu estou falando, por exemplo, a proteína de soja é uma proteína alternativa, aquela proteína de soja tradicional que a gente come não faz parte do nosso trabalho hoje, certo? O nosso objetivo é usar a soja para desenvolver um alimento que tenha gosto de carne, que tenha cheiro de carne, que tenha textura de carne e que tenha sido feito a partir de soja. Então, esse é o nosso objetivo. E a mesma coisa com fermentação, a mesma coisa com carne cultivada, né? O objetivo é fazer a carne igualzinha a ela. A gente não trabalha com hamburguinho de grão de bico, com falafel, com essas outras coisas que são alternativas para as pessoas, mas desse ponto de vista industrial, né, o nosso setor trabalha especificamente na substituição ou na diversificação desse mercado de carnes. Entendi, interessante. E aí, bom, tem algumas. Tem alguns pontos, assim, que eu acho que vale a gente esmiuçar mais da atuação de vocês, mas antes eu queria entender como que você enxerga isso, como que você casa a atuação de vocês do ponto de vista de segurança alimentar, né? Você mencionou um pouquinho, assim, a gente está falando de segurança alimentar, basicamente quando a pessoa consegue ter um nível nutricional satisfatório de acordo com a própria OMS, né? Não são números tirados aleatórios, né? Então, assim, a gente está falando que é a Organização Mundial da Saúde que determina que tem que, né, ser consumidos ali X% de proteínas, de vegetais, enfim. E isso, bem colocado, bem atingido, se torna segurança alimentar. Logo, se a gente começa a tirar o acesso a uma boa alimentação, com frequência, com, enfim, nutrientes, a gente vai entrando na insegurança alimentar, que lá na ponta se torna a fome, como a gente conhece, né, no sentido mais grave da insegurança alimentar é a fome em si.
Eu queria entender um pouco como que essa perspectiva de segurança alimentar entra na atuação de vocês, nas discussões do dia a dia, assim, como que de fato vocês pretendem assegurar a alimentação através de proteínas alternativas? A gente entra muito, eu acho que aqui é uma resposta grande, assim, tem muitas coisas envolvidas nisso, mas é muito o objetivo da existência desse setor, né? Poder oferecer mais comida. Hoje a gente já tem uma situação que ela é muito complexa, né? Nesse sentido do uso de terras, no sentido da eficiência de produção. Nós estamos colocando muitos recursos para essa produção de carne. Mas tem um elemento da segurança alimentar, né, que eu acho que é muito importante a gente discutir também, que é a questão cultural. Segurança alimentar, óbvio, a gente quer que as pessoas estejam nutridas. Então, teoricamente, se você der um pó com nutrição para as pessoas, elas estariam nutridas. Mas a alimentação não é isso, né? A alimentação é a coisa mais cultural que existe. A nossa cultura, a nossa tradição, o jeito que a gente se relaciona com os nossos familiares, isso está diretamente ligado à nossa alimentação. Quando eu vou fazer, por exemplo, se algum grupo de amigos vai fazer um churrasco, as pessoas não estão pensando em nutrição. Elas não pensaram assim, ai, nossa, hoje, essa semana eu não comi tanta proteína, então eu vou chamar o pessoal para fazer um churrasco aqui em casa. Não é esse o raciocínio, né? Então a gente tem que pensar numa segurança alimentar que entregue o hábito de se alimentar também, que entregue as receitas tradicionais de onde você veio, né? Seria muito fácil resolver a questão da segurança alimentar mandando as pessoas comerem uma coisa diferente. Se a gente reorganizasse a produção do mundo, teria comida para todo mundo e mais do que de sobra, assim, né? A gente não entrou na questão do desperdício, né? Exato. Mas assim, esse desperdício da cadeia produtiva é muito maior do que o desperdício do alimento pronto, né? Quando a gente está falando que eu preciso dar 10 calorias para um animal, para tirar 1 caloria desse animal, o desperdício disso chega a 90%. Enquanto a gente falar o desperdício da comida acabada pode chegar a 30%, que já é um número considerado chocante. Então aqui a gente está falando de um problema muito pior, né? Muito mais difícil da gente endereçar. Eu acho que teria uma solução teoricamente fácil, vamos dizer assim, durante muito tempo as pessoas disseram, seja vegano, vire vegetariano, para de comer carne, né? Era uma campanha que tinha para a gente poder reorganizar a maneira como os alimentos estavam sendo produzidos. Então, se as pessoas comerem menos carne, você tem que ter menos áreas produzindo carne. Tudo isso, teoricamente, se resolveria. Mas aí bate nessa questão do hábito e da tradição alimentar. Se chamar o pessoalzinho para o churrasco no final de semana na sua casa e servir abobrinha, na próxima vez não vai ninguém, né? Na próxima vez vai estar você e a sua mãe. Isso se ela aceitar for, ela ainda vai comer antes, escondido, antes de ir no seu churrasco. Né? Então, o nosso desafio está assim, como que eu entrego a carne que as pessoas amam? O brasileiro ama carne, então como a gente continua comendo carne? Como que eu faço que a carne possa ser comida por mais pessoas que hoje não têm acesso a uma carne de qualidade, a uma alimentação de qualidade? Como que eu faço que a produção dessa carne possa ser mais sustentável? E isso entra nessa história de diversificação, né? Quando eu diversifico as fontes de proteína, eu deixo de obter todas as proteínas a partir do animal, eu consigo inclusive produzir o animal de uma forma mais eficiente, porque fica um sistema que está sob menos pressão, né? Eu não tenho que produzir tanta quantidade através dessa única tecnologia. Então, aqui a ideia é mais ou menos essa. Eu preciso trazer outras tecnologias que me permitam fazer carne, né, com outros ingredientes. Isso vai fazer com que a carne fique mais sustentável, porque eu vou poder produzir uma quantidade um pouquinho menor e fazer de uma forma mais sustentável. E isso também vai alimentar as outras pessoas que hoje não têm acesso à carne e mudar a equação da maneira como a gente está produzindo alimento mesmo, para que eu consiga ter cadeias produtivas que fazem mais sentido. Em vez da gente ter o Brasil produzindo só a soja, que vai alimentar o gado na China, se eu começar a comer um pouco menos de animais, eu vou poder liberar terras para a gente produzir comida, né? Quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando do uso de terras. E isso é uma coisa que às vezes a gente esquece. Exato, né? É uma relação intrínseca, né? Sim, não tem como desassociar uma coisa da outra. Agora, como que você entende isso também? Você estava falando, né, da soja. A gente exporta o grão commodity sem o menor tipo de... Assim, tem o farelo, tem o óleo, mas ainda assim, né? A gente está ali falando de uma produção basicamente da soja commodity crua ali, né? De alguma forma, vocês também entendem que essa elaboração de receitas, de pratos, né, de carnes, mas que sejam, por exemplo, à base de soja, isso pode destravar uma agroindústria nova? Exatamente. Sim.
Exatamente. Isso é uma agenda positiva, assim, né? Quando a gente está falando da produção de comida, o Brasil já está numa posição de destaque. Hoje vamos pensar sobre tecnologia, né? Nós temos aqui até nossos celulares, tem câmeras, estamos aqui sendo filmados. Se eu olhar para a tecnologia em volta da gente, nada foi feito no Brasil. Meu celular não foi feito no Brasil, esse microfone não é de uma marca brasileira, nenhum desses da câmera que está nos filmando agora foi feito no Brasil. E a gente pensa no futuro da tecnologia, a maior parte das áreas que a gente vê pela frente também não envolvem muito o Brasil. Inteligência artificial. Vai ter uma disputa entre os Estados Unidos, a Europa, a China, o Brasil no máximo vai ofertar um lugar para instalar servidores. A gente não tem domínio dessa tecnologia. Mas quando eu falo do agro especificamente, o Brasil não só tem domínio da tecnologia, como é uma das maiores potências mundiais nessa tecnologia, né? A gente tem Embrapa, a gente tem Itaú, a gente tem as maiores universidades que estudam sobre isso. Então, nós temos tanto a força intelectual para gerar as novas tecnologias do agro, né, quanto a indústria, as maiores indústrias de carne do mundo, as maiores indústrias de processamento de ingredientes, de exportadores, quanto as cadeias logísticas, né? Eu já vendo toda essa comida para o mundo inteiro, eu posso botar mais uma caixa nova e distribuir. Então, especificamente para a tecnologia do agro, o Brasil está muito bem posicionado. E as proteínas alternativas, elas são isso, elas são um novo campo de tecnologia no agro, que a gente tem que investir para não deixar outros países passarem na nossa frente, daqui 10 anos a gente está de novo longe dessa tecnologia. E pegarem a nossa soja e fazerem carne de proteína de soja na China. Exatamente, né? Então aqui, como que a gente agrega valor para o nosso próprio agro e talvez venda coisas que vão fazer mais sentido para todo mundo? Mais sentido para o Brasil, porque tem um valor agregado maior, mais sentido para o meio ambiente, né? Porque hoje, na prática, essa discussão toda da destruição do meio ambiente, da monocultura, não sei o quê, tem muito disso que está sendo para alimentar animais em outro país, né? Não é nem para nossa própria pecuária. Muito dessa ração que está sendo produzida é para os animais da China, que não necessariamente é o melhor interesse do Brasil. Óbvio que a gente quer vender mais soja, óbvio que a gente quer ter uma balança comercial muito boa, mas será que um peso dessa balança comercial não pode mudar também se a gente tiver produtos de mais valor agregado? E se nós dominamos a tecnologia, nós temos a indústria, nós temos a distribuição, por que a gente abriria mão de um mercado que pode ser tão grande, tão importante, né, para o futuro da humanidade, sendo que o Brasil está extremamente bem posicionado nisso. Então não se trata da gente jogar fora o que a gente está fazendo, é criar uma coisa nova que vai trazer mais valor agregado, mais emprego, mais imposto para o Brasil e a gente vai poder vender essas tecnologias para o mundo inteiro, né? Usar a força do nosso agro. Sim, sim, muito interessante, porque a gente acaba vendo muitas vezes um discurso um pouco assim separativo, né? Nesse sentido de ou é uma coisa ou outra, né? A gente coloca ou agronegócio ou agricultura familiar, e não precisa ser assim. O Brasil é mais do que a prova de que dá para produzir e manter floresta e produzir na floresta, né, com a floresta em pé. Exatamente. E ter esses sistemas produtivos integrados. E pelo que eu estou entendendo, é isso, assim, existe também uma avenida que vocês enxergam aí bem promissora das proteínas alternativas que não deixam de vir do campo. Né? Então, não deixam de ser agricultura, não deixam de ser essa geração da matéria-prima, mas você ainda estaria destravando e fomentando uma nova indústria que pode atender tanto o mercado interno quanto externo, exportar, balança comercial e tudo mais. E o impacto, complementando só uma coisa, na própria agricultura menor, né? Nessa agricultura familiar, assim, hoje quando a gente pensa em monocultura, ela é muito para atender esses animais, né? De novo, a coisa da soja, ração, por exemplo. Uhum. Mas se eu vou fazer uma proteína, por exemplo, a gente tem pesquisa com a Embrapa para extrair a proteína de feijão de uma forma que possa ser feita pelas cooperativas de produtores de feijão. Então, imagina hoje uma cooperativa de produtor de feijão que tem aquele feijão quebrado que tem que ser jogado fora, extraindo a proteína desse feijão e vendendo no mercado de proteínas, que é um dos mercados mais valorizados do mundo, com produtos de mais valor agregado do mundo, né? Isso é a visão de que a gente não depende só dos produtos que estão sendo feitos hoje. Eu posso diversificar também a produção do agronegócio através dessas novas tecnologias, se eu desenvolver elas pensando nisso, né? Então, em vez de fazer tudo de soja, por que eu não invisto também no feijão? Quantidade de tipos de feijão que a gente tem no Brasil, o grão de bico, a Embrapa já adaptou o grão de bico para plantar aqui no Brasil. Dependendo da região, a gente consegue uma lentilha. Então, isso tudo pode entrar na equação. E, inclusive, outras coisas, frutas, legumes, os produtos da biodiversidade, tudo isso pode gerar ingredientes para a indústria de alimentos e a gente fazer uma indústria de alimentos que é baseada também na diversidade, que vai trazer renda para muito mais famílias dentro
dentro do Brasil também. Excelente. Estão pipocando várias perguntas aqui na minha cabeça. Eu queria entender um pouco o que está hoje na prática, né? Porque assim, a gente está falando de um Brasil possível, né? A gente sabe todas as questões que o Brasil tem de dificuldade de desenvolvimento de indústria, seja lá qual for, né? Inclusive a agroindústria também. Então, assim, nos termos práticos hoje, você trouxe, por exemplo, esse exemplo com a Embrapa e pesquisas no feijão. O que hoje o GFI faz no Brasil para tornar isso possível? Eu queria que você trouxesse alguns exemplos, ou até produtos que já estão sendo vendidos, assim, para a gente entender um pouco em que pé que está o amadurecimento desse setor, ou pelo menos da atuação de vocês, assim, né? Com certeza. A gente, começando de trás para frente na resposta, né, a gente se divide em 3 programas principais. Um de engajamento corporativo, que é trazer as empresas para atuarem nesse setor, ajudá-las a entender, gerar dados, fazer pesquisas, entender o consumidor. A gente tem uma área de ciência e tecnologia, que faz muito financiamento direto de ciência mesmo, então esses editais de pesquisa, essas pesquisas que a gente financia com a Embrapa, com as universidades, né? Então uma área de ciência e tecnologia, e que tem também a parte de alunos, de currículo, do desenvolvimento de atividades dentro das faculdades. E nós temos uma área de políticas públicas, que aí vai trabalhar com o governo, com os incentivos, com o regulatório, com o imposto, com tudo que é ligado à parte governamental. Olhando para onde nós estamos, né? Essa nossa área de inteligência de mercado já fez uma pesquisa com as próprias empresas brasileiras para a gente entender onde estamos. E estamos numa situação que não é tão boa nesse momento, né? A gente tem uma indústria brasileira que, de uma maneira bastante chocante até para mim, é muito dependente da importação ainda, a indústria de alimentos no Brasil. Então, hoje a gente produz soja, vende soja e compra proteína de soja de outros países. Essa proteína que está sendo usada na formulação dos produtos não é feita no Brasil. A gente importa essa proteína de outros países. Né? Lamentável, triste, assim, porque exatamente por isso, porque a gente não desenvolveu a agroindústria aqui, que a gente não isola a proteína, alguns outros fatores mais comerciais, você usa a proteína, você tem que ter um uso para o amido, então o mercado de amido também precisa se desenvolver, lá na Ásia é muito mais forte, aqueles macarrãozinho de amido, aquelas coisas. Ainda assim, a gente tem um mercado muito dependente da proteína de ervilha, que não é produzida no Brasil, e isso global. E, inclusive, hoje, um gargalo na proteína de ervilha. Tem empresas de alimentos, né, seja do Brasil, seja do mundo, que tem que esperar na fila para conseguir comprar a proteína de ervilha, porque não tem proteína de ervilha suficiente para o mundo inteiro consumir. E nós não sabemos vender uma proteína que substitua a proteína de ervilha. E por quê? Né? Porque quando a gente olha para a tecnologia, a gente fala proteína de ervilha, parece que é uma coisa só, né? E na verdade não. Se uma pessoa que trabalha com desenvolvimento de produto, provavelmente na cabeça consegue listar 100 tipos diferentes de proteína de ervilha. Para diferentes finalidades. Exato, ela vai ter características. Então, quanto ela tem retrogosto, quanto ela forma gel, quanto ela dilui em água para você fazer um leite vegetal, alguma coisa desse tipo. Então, você tem hoje a proteína de ervilha sendo usada. Por quê? Porque foi feita muita ciência em cima dessa proteína de ervilha. Se eu preciso botar numa bebida, eu sei como fazer ela ser mais solúvel. Como que eu mitigo a questão do gosto ruim, eu consigo. Então, esse tipo de pesquisa não aconteceu muito. Ninguém pesquisa a proteína do feijão, por exemplo, como que a gente tira o retrogosto da proteína de feijão. Tem pouquíssimas pesquisas acontecendo nesse setor hoje, assim, né? Tem pesquisas, mas assim, 2, 3, né? Comparado com o que tem de proteína de ervilha, é muito pouco. E, além de tudo, o Brasil ainda importa os demais ingredientes também. A gente não faz aroma, a gente não faz corante, a gente não faz um monte de coisa que está vindo da Europa. E muitas vezes importa esses produtos a preços altíssimos. Um aroma, assim, que usa uma gotinha no produto, usa uma quantidade muito pequena, às vezes é responsável por uma parcela grande do custo do produto final, porque esse aroma está sendo importado da Europa, a gente não tem... aqui é o país de maior mega biodiversidade do planeta Terra. E certamente a gente conseguiria ter um aroma mais acessível, melhor, enfim, né? Por exemplo, alguns projetos de pesquisa, né, que você perguntou. Por exemplo, a gente abriu um edital que chama Programa Biomas, né? O Programa Biomas, ele foi exatamente para olhar para os subprodutos da biodiversidade brasileira e como que esses subprodutos podem ser aplicados na indústria de alimentos. Então, por exemplo, a gente tem o babaçu. O babaçu, será que a casca dele não pode gerar uma fibra e a gente usar isso como fibra nos alimentos ao invés da metilcelulose, que é uma coisa que as pessoas, um ingrediente com nome feio que as pessoas não gostam, eu substituir isso por uma fibra de babaçu?
tenho uma fruta amarela, um pequi. Será que eu não consigo extrair um corante amarelo a partir de uma casca de fruta que estava sendo desperdiçada dentro da cadeia produtiva? Então, a gente já teve 3 rodadas desse edital de programa Biomas, desenvolvendo soluções a partir da biodiversidade brasileira e sempre olhando para resíduos, né? E resíduos, às vezes, quando a gente fala de alimentos, parece que é uma coisa ruim, mas não é. Né? Eu estou falando, por exemplo, eu uso a polpa de uma fruta. Então, eu quero usar a casca dessa mesma fruta, que é a parte que estava sendo desperdiçada. Semente. Né? A gente vende, por exemplo, castanha. Castanha do Brasil, do Pará, seja qual for o termo que as pessoas resolverem usar. Mas a castanheira é uma árvore gigantesca e ela dá um fruto gigantesco. E no final das contas a gente se vende só aquela coisinha, né? E como que eu faço? O que eu faço com o todo? Com essa fibra, com essa casca? Será que eu não consigo tirar um produto dali? Então a gente tem pesquisa na castanha, no baru, no pequi, no babaçu, no açaí, no guaraná. E tentando utilizar cadeias que já são produzidas. Muitas vezes, por quê? Para a indústria de cosméticos. Né? As maiores indústrias de cosméticos do Brasil hoje e do mundo até olham muito para a Amazônia. Sim. Elas vão lá na Amazônia e extraem o óleo desses alimentos, né, que são alimentos também, mas o óleo tem propriedades cosméticas. E aí, quando você tira o óleo, o que sobra a gente chama de torta desengordurada. E essa torta desengordurada, basicamente, é a proteína. Né? Então, como que a gente usa essa proteína para os alimentos? Ela já está ali. Ela já está ali. Muitos desses produtos já estão sendo jogados fora. Aí, outra linha de pesquisa, né, que não é ligada... Ah, e só um ponto. A gente pode falar nomes de empresas aqui também, né? Pode, claro, fica à vontade. Temos regras diferentes em programas diferentes. Não, mas uma das rodadas dessa, por exemplo, desse edital da pesquisa da Amazônia foi financiado pelo Fundo JBS pela Amazônia. Então, só para chamar também a atenção daquela ideia que a gente falou no começo, nossa, mas isso parece ser contra o agro. Calma lá, né? Os maiores investidores hoje são as maiores indústrias do agro, porque elas têm interesse também em vender isso para o mundo inteiro. Sim, exato. Né? Vale lembrar, inclusive, da compra, por exemplo, da Mantiqueira, né? Tá falando de ovo. Exatamente. É uma outra proteína e, assim, claro, né? A gente sabe que também é uma proteína, advém da proteína animal, mas ainda assim é olhar para a diversificação de mercados, né? Assim, exato. De portfólio. E a Mantiqueira foi o primeiro projeto, inclusive, que lançou em parceria com o GFI, de lançar um substituto para os ovos, né? Eles têm substitutos de ovos, de carne. Também um projeto super legal que a gente fez junto com eles. E eu lembro o fundador da Mantiqueira, né, que é o Leandro Pinto, ele fez uma fala uma vez falando das tecnologias, porque eles têm ovo com ômega 3, ovo com várias coisas diferentes. E ele falava assim, olha, a minha visão, né, e para alguém do agro que perguntou a mesma coisa, de tipo, mas por que a gente vai vender um negócio que substitui meu produto? Ele falou, a minha visão é assim, o consumidor quer comprar ovo, eu vendo. O consumidor quer comprar um ovo com ômega 3, ovo com isso, com aquilo, eu vendo. O consumidor quer comprar um substituto vegetal para ovo, eu vendo também. O consumidor é alérgico para ovo, né? Eu vendo também. Entendeu? Então, por que ele vai se limitar? Por que ele vai ver isso como uma coisa que entra para substituir a própria indústria, quando ele pode ver isso como ele mesmo dominando esse mercado, vendendo isso para os outros, né? Sim, é um pouco do que a gente observa na movimentação, por exemplo, da indústria de agrotóxicos, que entendeu a força e o ganho nos produtos biológicos. Exatamente. E começaram a também fazer produtos biológicos. Você quer o defensivo químico tem, com se você quiser o defensivo biológico tem também. De crescer, né? Com uma tendência de se tornar talvez um dos produtos mais importantes para o futuro deles, assim. E a carne aqui tá às vezes na mesma coisa. Perfeito. Tem empresas que têm práticas melhores, né? Mas você também tem muitas empresas sob pressão. A gente tem, de maneira geral, um agro sob pressão, né? E um agro sob até uma pressão injusta. As pessoas têm que produzir toda a nossa comida, elas têm que ter um emprego muitas vezes muito ruim, né? Você tem que acordar às 5 horas da manhã para ordenhar uma vaca, faça chuva, faça sol, independente do dia da semana, no próprio domingo a pessoa tem que estar lá fazendo isso. Então, um trabalho que muitas vezes no agro é muito difícil e a pessoa não lucra, tem que arcar com todos os riscos do negócio e ainda tem que ser responsabilizada por manter toda a natureza em pé. Né? Então, eu vejo muito dessas novas tecnologias da gente vindo para ajudar nessa equação. Chegou a hora da gente parar de simplesmente pedir de um jeito, né, ingênuo, do tipo, eu quero que o agro seja sustentável, mas você também quer comer, você também quer que tenha lucro, você não vai assumir o risco desse produtor. Então, como que a gente ajuda? E eu acho que a gente ajuda gerando novas tecnologias, gerando novas soluções, a gente ajuda entrando para trabalhar junto e criando soluções junto, né? Então, muito dos investimentos tradicionais estão sendo feitos nesse setor. Aí outros exemplos legais, o projeto de feijão, foi um projeto que a gente fez com a Embrapa. Então a gente está estudando muito essa história de como a gente extrai a proteína do feijão brasileiro, como a gente coloca essa proteína de feijão no mesmo patamar que uma proteína de ervilha hoje que está dominando o mundo inteiro.
A gente tem projetos aqui no Brasil, tem uma pesquisadora da Unicamp que a gente financiou, que olhou para tentar extrair a proteína da folha de mandioca, por exemplo. Né? Então, hoje você tem, às vezes, grandes produções que tem partes dela que ainda não são aproveitadas. Não, e a mandioca é fortíssima para a economia da agricultura familiar, assim, né? Mandioca, aipim, macaxeira, chame como quiser, mas tem no Brasil inteiro e muita gente tira a renda disso, né? E sabe, muitos desses projetos, até a ciência é assim, eles dão errado. A gente viu, por exemplo, fizemos uma pesquisa para olhar se não era possível a gente usar a proteína do DDG, do resíduo de milho, né? E a gente viu que não vai ser tão fácil, que ele vem bem tóxico depois da concentração, porque extrai o óleo e tal, ele fica com um nível de toxicidade que para a gente poder usar para o alimento esse resíduo não seria tão bom. Mas assim, mesmo nesse tipo de pesquisa, que a conclusão final foi, talvez esse não seja o melhor caminho, é muito importante que aconteça, sabe? Porque a gente vai respondendo as questões. E pesquisa é isso, né? Pesquisa é isso. Às vezes a resposta é não, mas a resposta não é uma resposta. Sim. Né? E como que a gente produz, como que a gente olha para toda essa diversidade dos produtos? E até, por exemplo, se a gente vai falar de agrofloresta, né? Hoje tem muito esse desafio. Como que a produção mais sustentável se rentabiliza? E eu acho que cada vez mais a gente tem que saber usar o tudo. Né? Então, se eu tenho uma agricultura familiar, uma agrofloresta que produz mandioca, que produz fruta, que produz aquilo, como que eu uso a planta da mandioca, que não é só a raiz? Como que eu uso a casca da fruta? Como que eu uso a semente da fruta? Isso tudo permite que essas produções se rentabilizem mais. Então, a solução de proteínas alternativas, ela vem muito colada com esses outros assuntos todos, porque a gente só consegue implementar, por exemplo, uma agricultura regenerativa, uma agrofloresta, se a gente tiver menos pressão sobre os usos de terra. Né? Hoje a gente tem uma expansão da agricultura tradicional em cima da floresta, não o contrário, né? A floresta crescendo. Então a gente precisaria ter menos pressão do nível de produtividade, né? De tudo isso. E mais tecnologia. Né? Então, as coisas estão muito relacionadas também. E esse mercado também consumidor, né? Eu vou entrar um pouco nesse ponto também de mercado consumidor, mas antes, eu queria trazer aqui um breve intervalinho da nossa conversa, porque o Arroz, Feijão e Clima está em segunda temporada. Isso só acontece graças aos nossos patrocinadores, apoiadores. Então a gente já volta rapidinho aqui para continuar a nossa conversa. O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Suzano, juntos de olho na COP30 pelo futuro do planeta. É isso, como eu tinha falado, a gente entendeu aqui a atuação do GFI, entendeu como que isso acaba se desdobrando para a indústria, né, para o desenvolvimento de uma indústria, mas eu queria entender um pouco como que vocês olham para a maturidade do consumidor, assim, como que está essa demanda, porque eu não posso deixar de perguntar também se vocês enxergam que isso hoje ainda é um mercado de nicho, ainda está caro, exatamente porque não ganha escala, enquanto não ganha escala fica algo mais nichado. Como que vocês olham para essa parte de quem vai até o supermercado, né, e vai escolher se o churrasco vai ser feito de carne, de abobrinha ou de proteína alternativa? Hoje, do ponto de vista de consumidor, né, a gente sente que a indústria não conseguiu ainda entregar aquilo que o consumidor precisa. Quando a gente para pensar, né, o que seria necessário, já tem muitas pesquisas sobre isso e ele basicamente tem 3 elementos que são os mais importantes, que é sabor, preço e conveniência. Dentro do sabor, a gente inclui, assim, é sabor, mas é o produto como um todo, né? Sabor com a textura, com o cheiro, com o preparo, com todas essas coisas. O preço que você vai pagar no produto e a conveniência, que é onde você encontra, se tem no supermercado, se tem no aplicativo de delivery, todas essas coisas, né? Fazendo um paralelo, assim, tem um estudo legal que saiu, que é do BCG, o Boston Consulting Group, que é uma consultoria grande. Eles fizeram um paralelo do setor de proteínas alternativas com o setor de veículos elétricos. E eles trazem uma solução, assim, como sendo uma coisa muito parecida, assim, né? Então, no começo, veículos elétricos é uma solução de descarbonização, então usar menos petróleo, né? Diretamente do consumo dos motores. E durante muitos anos, a única coisa que a gente tinha na manga para tentar diminuir o consumo dos carros era campanhas de conscientização. A gente fazia a campanha Vá de Bike e as pessoas, para todo mundo ir trabalhar de bicicleta. Mas aí você começa a ver os dados concretos e as pessoas não estão indo trabalhar de bicicleta. Você tem cada vez mais veículos individuais sendo utilizados. Então, pensando que a solução perfeita não é possível, as pessoas não vão trabalhar de bicicleta, como que eu lanço uma solução imperfeita, mas melhor do que a que existe hoje? E aí eu lanço o carro elétrico porque ele está diminuindo as emissões, por mais que ele gere outros impactos, por mais que continue sendo um veículo individual,
que tem os problemas sociais, o trânsito, etc. Mas é um produto que resolve a questão da descarbonização, né? E durante muito tempo o carro elétrico não vendia porque ele era muito ruim. Custa 3 vezes mais caro, não tinha onde abastecer, a carga demorava 10, 12 horas e ele tinha 100 km de autonomia, né? Então a pessoa não conseguia fazer uma viagem, tinha que pagar mais caro, não tinha onde carregar o carro. Então esse momento da indústria de veículos elétricos, ela é um pouco o momento onde a gente está vivendo hoje da indústria de proteínas alternativas. Se você for comprar um produto de proteínas alternativas, ele vai custar mais caro, não vai ser tão gostoso e você não vai ter ele disponível em todos os lugares que você gostaria de comprar. Isso significa que hoje o setor de proteínas alternativas ainda está, sim, dentro de um nicho. E esse nicho, ele é, primeiro, de pessoas que têm uma visão de saudabilidade. E a gente pode até se aprofundar nisso, assim, mas o grande motivo de consumo hoje está sendo as pessoas que enxergam a proteína alternativa como se fosse a Coca Zero. Então, aquele refrigerante zero, assim, sabe? Que é um elemento de saudabilidade controlada, do tipo, eu quero ser mais saudável e não comer açúcar, mas eu não quero tomar água, né? Eu quero tomar minha coquinha. Então, assim, o refrigerante zero, ele entra muito com essa coisa de, eu fico um pouquinho mais saudável, mas continuo tomando o refrigerante que eu gosto. E a carne vegetal, ela está ocupando um pouco esse espaço. As pessoas não querem comer colesterol, querem comer também na carne alguma coisa que tenha fibras, querem diminuir a ingestão de gordura saturada. Às vezes elas estão olhando para categorias específicas. Por exemplo, você tem hoje grupos de consumidores que tentam evitar os nitritos e nitratos que estão nos embutidos. Você tem uma série de preocupações com a saúde, além das alergias, da intolerância a leite, da intolerância a todas essas coisas que também entram ali dentro disso. E hoje esse público que se preocupa mais com o que consome, acaba trazendo as proteínas alternativas como uma fonte de eu vou comer carne, mas zero colesterol. Eu vou comer carne, mas mais fibra, mas menos gordura saturada. Então a pessoa traz como um elemento de saudabilidade, né? Então esse é o primeiro grupo e é de alguma forma um nicho. E ali dentro ainda você tem um subgrupo que são os vegetarianos, os veganos, que já consomem esses produtos porque não consomem também o produto de origem animal. Esse é o momento atual, porque a pessoa que compra o nosso produto, ela tem que estar realmente motivada, sabe? Ela tem que saber que ela está comprando um produto que às vezes você vai ter que aprender a cozinhar de novo, que, sei lá, eu comprei uma linguiça, não necessariamente ela vai funcionar bem em todas as receitas. Se eu colocar na feijoada e eu cozinho a feijoada um dia antes para deixar lá, sabe? A linguiça pode dissolver porque ela não tem a textura certa para ficar no líquido por tanto tempo. Então os produtos, eles ainda estão vencendo desafios, né? Enquanto a distribuição ainda está baixa e o preço ainda está alto. A gente está num momento muito de estágio inicial do setor. É por isso que a gente acredita, né, olhando para os nossos programas até, a primeira coisa que tem que acontecer é mais ciência. A gente precisa de produtos melhores e a gente precisa de produtos mais baratos. E certo? isso que você falou, que se aproximem cada vez mais do que a população espera do ponto de vista de estética, sabor, né, assim, aroma. Porque também tem um pouco disso, por exemplo, você falou de saudabilidade, né? Às vezes uma pessoa que, sei lá, não pode comer carne vermelha por algum motivo, mas que vai procurar uma proteína alternativa, ela pode saber que aquilo não vai ter gosto 100% de picanha, mas se não tiver nada a ver, ela não vai voltar. Exato. Né? E é essa Exatamente. questão também da fidelização desse sabor e desse prazer em cozinhar, como você estava falando também, né? Desenvolver uma receita nova. É isso. Hoje a gente tem produtos que são bons, né? A gente tem muitos produtos muito gostosos, tá? Não tô falando mal da categoria. Claro. Eles ainda não são tão completos quanto o produto de origem animal. Então, por exemplo, se eu vou comer um hambúrguer, a chance de você conseguir comprar um hambúrguer feito hoje de proteínas alternativas, servir para sua família inteira e ninguém perceber que é feito de vegetais é muito grande. Hambúrguer, uma linguiça, o quibe, os nuggetzinhos, né? Os empanadinhos de frango, essas coisas estão muito boas, mas você percebe que são aplicações muito específicas. Se eu pego essa linguiça e coloco na feijoada, já não fica tão gostoso. Mas se eu faço ela como churrasco, talvez ela fique muito boa. Então, dependendo do que for, você tem que cozinhar de um jeito diferente. Mesmo os produtos que são muito gostosos, né? Eles não necessariamente já entregam tudo que a carne entrega. Então, eu consigo fazer uma carne de peixe muito gostosa? Consigo. Tem, por exemplo, empanadinho de peixe hoje vendido pelas grandes empresas de carne, inclusive empanadinho de peixe vegetal, que é uma delícia. E você faz fish and chips, receitinha gringa, assim, que fica perfeito. Mas agora eu pego esse empanadinho de peixe e quero fazer uma moqueca com ele, já não funciona tão bem dentro do caos, sabe? Então, a gente está num momento onde os produtos precisam melhorar, precisam diminuir de preço também. E diminuir de preço envolve muitas coisas, né?
principalmente investimento público em ciência, não tem outro caminho. Quando a gente pensa por que os carros elétricos ficaram baratos, por que o painel solar ficou barato, por que a energia eólica está ficando barato, é sempre por investimento público. As novas tecnologias desse tipo de sustentabilidade, elas se desenvolvem com o investimento do governo. Né? A China investiu trilhões para conseguir fazer a indústria de carros elétricos deles chegar onde chegou. E é por isso que hoje a gente está vendo o mercado dominado por carros chineses, né? Então, os países que investem nesse tipo de tecnologia, eles dominam os mercados no futuro. Tem um elemento ainda de tecnologia. Precisa colocar mais dinheiro nas universidades brasileiras, na Embrapa, no Itaú, em todo mundo que está fazendo pesquisa para desenvolver produtos cada vez melhores, cada vez mais competitivos. O que a gente tem hoje está sendo um cheiro muito bom. Assim. A gente já vê que assim, onde nós estamos hoje, só com investimento privado praticamente, já tem produtos muito bons. Se tivesse uma carga de investimento público maior, a gente conseguiria fazer esses produtos chegarem em outro patamar. Né? E aí tem um segundo aspecto, que é toda a cadeia que vem por trás disso. Né? Então, se eu quero ter esses produtos competitivos, eu preciso ter, por exemplo, uma cadeia de impostos que pague o mesmo imposto. Né? E hoje a gente tem uma carne, um leite muito incentivado, enquanto essas proteínas alternativas elas chegam custando muito mais caro, muitas vezes pagando 20%, 30% a mais de imposto em cima do mesmo produto. Por um lado, isenção e por outro, tarifas que não competem a, por exemplo, uma produção de lentilha, feijão. Exato. Né? E do produto acabado também, assim, né? O leite vegetal pagando 30% de imposto, enquanto o leite animal paga nada. Por um lado, se eu falo isso, parece assim, eu estou protegendo a minha indústria, não é? Eu tenho uma indústria tradicional que já existe, tenho uma indústria nova nascendo, então eu vou proteger a indústria tradicional. É intuitivo fazer isso num primeiro momento. Mas aí, ao mesmo tempo, o que acontece? Essa história toda da tecnologia que eu falei aqui. Então, essa indústria não se desenvolve no Brasil, ela se desenvolve lá fora, um dia ela vai ser super competitiva lá fora, ela volta para o Brasil, quebra a nossa indústria, queira a gente ou não. Né? Então, nesse momento, a gente consegue proteger a nossa indústria, mas se eu não desenvolvo a inovação, eu estou atacando a minha indústria no futuro. Então, acho que o que seria mais interessante para a gente do ponto de vista estratégico é entender que essas novas tecnologias vão ocupar um espaço e que esse espaço tem que ser nosso. Eu vou incentivar essa indústria, eu vou garantir que ela tenha os mesmos impostos, eu vou garantir que ela tenha os mesmos incentivos, porque com o crescimento dessa indústria, a indústria brasileira que vai dominar isso. Né? Se aqui no Brasil não dá dinheiro fazer leite vegetal porque paga 30% a mais de imposto, a indústria de leite vegetal não vai dominar o mundo do ponto de vista do agro, do que a gente quer de indústria brasileira se tornando forte. Então, a gente acaba nos auto-enfraquecendo com medidas que podem parecer protetivas num primeiro momento. E pensa se a gente tivesse protegido contra o computador. Sei lá, eu tenho aqui essa máquina de escrever, vamos proteger a nossa indústria e garantir que não vai entrar nenhum computador no Brasil. Sim. Você teria conseguido por alguns anos, né? E depois o mundo mudou de ponta cabeça por causa do computador e aí não dá mais. E aí o que aconteceu? Ficou para trás. Não foi por essa medida de proteção, mas assim, ficamos para trás nesse quesito. Sim. Se a gente não quer ficar para trás na proteína vegetal, se a gente não quer ficar para trás na proteína alternativa, a gente tem que permitir que o mercado privado também se desenvolva. E isso significa impostos, regulatório, tudo isso acontecendo de uma forma competitiva. Agora, você está falando de um aspecto, isso sim, é organizacional até, né? De olhar para a cadeia como um todo, olhar esses processos, muito parte da necessidade de pesquisa, como você falou. Agora, queria entender se dentro do GFI vocês têm, então, articulações, por exemplo, com Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o poder público nas mais diferentes frentes, assim. Como que é isso? Porque eu entendo que a gente está... existe uma possibilidade disso, assim, da agricultura familiar se desenvolver para essa indústria, ou a gente começar a entender que dá para ter agroindústrias que vão fornecer para um programa de aquisição de alimentos, um programa nacional de alimentação escolar, e aí é isso, essas coisas se dialogam com política pública. Existe esse trabalho dentro do GFI, você falou que tem essa atuação de política pública, mas como que é de fato essa articulação com o governo, assim, né, de uma forma geral? Isso, a gente foca muito no governo federal, né? E é uma articulação, assim, inicialmente muito boa, tá? Eu acho que isso é algo interessante para se falar. O governo brasileiro conseguiu agir com consistência em relação a proteínas alternativas. E aí a gente já fala dos lados onde mais e menos, mas assim, começando pelo aspecto regulatório.
né? Eu acho que uma das coisas mais importantes é o regulatório. O regulatório vai desde aquelas picuinhas, mas que são mais simples, mas que são picuinhas que dá briga, do tipo leite vegetal pode chamar leite, a carne vegetal pode chamar carne. Então isso faz parte do arcabouço regulatório, né? Que é a nomenclatura, a rotulagem, tudo isso. Mas o regulatório, ele também se desdobra, né? Em muitas outras questões, né? Você tem a lista de aditivos que pode ser usado em cada coisa, como que a vigilância sanitária fiscaliza uma fábrica daquilo. Assim, a quantidade de ferramentas que se desdobram no regulatório é muito grande, né? Então, hoje, o governo brasileiro, ele começou já o processo regulatório e esse processo avançou num ritmo bem legal. Tá? Então, a gente teve uma tomada pública de subsídios feita pelo MAPA, né? Dentro do MAPA, tem alguns departamentos. E o DIPOV, né? Que é o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, fica responsável pelo regulatório dessa categoria plant-based e também das coisas de fermentação, que para o consumidor final é mais ou menos a mesma coisa, digamos assim, né? Então, o DIPOV hoje já está puxando esse processo regulatório, tem uma proposta já da proposta de lei, então está num trabalho relativamente avançado, né, que são coisas que levam tempo e tudo bem, tem que levar mesmo, mas assim, está caminhando, né, e está caminhando de um jeito positivo, com consultas, assim, a gente tem que permitir que todo mundo fale, tem que ouvir o setor, mas tem que ouvir o produtor de leite que odeia o leite vegetal, tem que ouvir todo mundo para a gente conseguir né, fazer o regulatório, é a função do governo. Então, nesse sentido, o DIPOV está fazendo um trabalho excelente. A parte de carne cultivada vai ser olhada um pouco mais pelo DIPOA, dentro do MAPA, né, que é o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, mas aí eles vão ter uma parceria muito maior também com a Anvisa. Então, num primeiro momento, o regulatório do vegetal está sendo mais liderado pelo MAPA e acompanhado pela Anvisa no sentido dos padrões de identidade e qualidade, nomenclatura, rótulo, que são coisas que a Anvisa também regula. Enquanto a carne cultivada, ela está sendo mais regulada pela Anvisa, porque ela é um novo ingrediente, né, que tem que passar por um processo de aprovação de segurança, e num segundo momento vai olhar para a DIPOA também, que é dentro do MAPA. Então, basicamente, o regulatório hoje envolve MAPA e Anvisa e os dois estão trabalhando nisso, né? É um processo que leva anos? É um processo que leva anos. Mas, assim, está na agenda regulatória do Brasil e também de uma maneira muito feliz. Eu acho que o nosso agro organizado do jeito que é, a gente não teve transições muito bruscas especificamente dentro do MAPA. E a própria Anvisa é uma autarquia, né, ela tem menos interferência política também. Então, o processo regulatório continuou de um governo para outro. Apesar da gente ter elegido... é ótimo, porque a gente sabe que muitas vezes tem retrocesso quando muda. Exatamente, a coisa acaba, sai todo mundo. Então, nesse caso, não, né? O Ministério da Agricultura ficou bem organizado, tocou isso de uma maneira bem técnica, tá? Desde antes do governo Bolsonaro, quando a ministra era a Tereza Cristina, a equipe tocou isso de uma maneira muito técnica, ouvindo todos os lados. O nosso setor teve um medo inicial, porque a própria, hoje senadora Tereza Cristina, ela é autora de um projeto de lei também que tenta proibir as terminologias, essas coisas assim. Mas na gestão dela enquanto ministra, o Ministério teve autonomia para fazer um trabalho muito técnico, para ouvir todos os lados. Então, foi um trabalho que a gente não tem como criticar, assim, sabe? Foi um trabalho bem conduzido e que agora, na nova gestão, quando entrou o governo Lula, continuou. Né? O que é uma coisa que, às vezes, eu tô falando, parece uma coisa tão óbvia, ser né? óbvio, exatamente. Mas é raro, assim, a gente tem poucas coisas que continuam. E nesse caso continuou. Então, o DIPOV está fazendo um excelente trabalho, o MAPA está fazendo trabalho, está tendo todas as interlocuções com a Anvisa. É um caso complicado, que exige muitas coisas, regulatório, lista de aditivos, padrões de identidade, então tem muita coisa para acontecer, mas está avançando. Eu acho que, nesse sentido, o governo brasileiro quer ter esse setor regulado para que a gente consiga se posicionar como vendedores globais desse setor, né? Então, é uma coisa que precisa acontecer e está acontecendo. Além dessa questão de MAPA e Anvisa, nós temos parceria com outros ministérios. Então, o primeiro ministério, inclusive, que abriu a porta para a gente foi o Ministério da Ciência e Tecnologia. Muito também com esse olhar. E também, felizmente, conseguimos continuar os trabalhos com a mudança de governo e, assim, com esse olhar de que isso é uma questão ainda na esfera da ciência e tecnologia, assim, né? Então, a gente já teve até editais juntos do MCTIC com o MAPA, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia também faz um trabalho legal no incentivo à ciência.
com as suas limitações, né? O Brasil não tem a verba dos Estados Unidos para abrir edital, para fazer essas coisas. Então, muitas vezes você tem boa vontade, mas talvez pouco dinheiro liberado efetivamente para investir em ciência diretamente. O mundo perfeito seria editais fomentando isso. E essa questão vai devagar, porque tem uma fila de coisas para serem financiadas pelo governo e a disputa desse dinheiro, digamos assim, ela tem a sua complexidade e às vezes tem que aguardar na fila até outras prioridades terem sido financiadas, né? Então tem muito esse olhar. Para o olhar do Ministério de Desenvolvimento Agrário, eu acho que um pouquinho menos hoje, né? Por focos também. Então, tem muita coisa no governo que a gente volta com lição de casa, assim, né? Então, esse ministério é um ministério que se reconstruiu agora nessa gestão presidencial. Demorou para pegar no tranco, assim, exatamente porque primeiro eles precisavam reconstruir a pasta, né? Exatamente. Então, tinha muita coisa para acontecer e a proteínas alternativas não estava na lista de prioridades. Mas tem também aquela história, né, que eu falei que a gente volta com lição de casa, que é assim, você vai conversar com eles e fala, beleza, então quando tiver alguma coisa sendo feita dentro de uma cooperativa, aí eu converso com você. Então aí volta para casa, faz pesquisa e desenvolve, tipo, esse projeto de feijão sendo feito dentro da cooperativa. Um dos objetivos é conectar com essas agendas de desenvolvimento agrário, né, que são mais ligadas ao pequeno agricultor. Mas para eu conseguir fazer isso, eu preciso entregar a minha parte, que é ter alguma coisa que de fato possa ser feita pelo pequeno agricultor. E aí volta para a questão da ciência, né? Tem aí uma triangulação. Sim. Então não é um ministério que fecha as portas, mas hoje o setor ainda não é pautado no pequeno produtor, ainda tem muita coisa que eu falei sendo importada, tem muita coisa, então não é a principal prioridade desse ministério. Mas de uma forma geral anda bem, tem um pouco de agenda negativa no Congresso, de tentar também ter leis de proibição, tentando proibir produto, tentando proibir pesquisa, até a lei de proibir pesquisa, que para mim é a coisa mais, já aconteceu de aparecer, mas ao mesmo tempo sendo encaradas assim, passando pelas comissões e parando de ter que parar para discutir. Não acho ruim também que o Congresso esteja fazendo essas discussões, mas é muito importante a gente ter esses espaços, né, para poder trazer outras perspectivas sobre essas possibilidades. E eu acho que muito se constrói no diálogo, né, que é onde a gente está olhando também. Teve algumas aprovações estaduais. Em São Paulo, o governador Tarcísio vetou uma lei que tentava também proibir algumas coisas do setor de proteínas alternativas. Ele vetou a proibição. Ele vetou... Eu acredito que era proibição de uso de nomenclatura, alguma coisa nesse sentido, olhando muito para o mercado, para o quanto isso iria matar as empresas locais de fazer inovação, de competir tanto no mercado brasileiro quanto no mercado, né, global. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, subir o IPI dos leites vegetais. Então, algumas coisas que poderiam ter sido melhor articuladas com o governo, acho que ainda tem oportunidades, assim, sabe? Nessa pasta toda dos impostos, isso tudo é uma agenda que a gente não consegue avançar muito, porque também está tendo a reforma tributária e nós somos pequenos dentro desse mundo da reforma tributária. Então, hoje tem muito pouco do governo federal discutindo impostos. Teve a isenção de IPI, a isenção de IPI é federal, desculpa, eu falei errado, teve um aumento do imposto estadual, né? A isenção de IPI foi feita pelo governo Bolsonaro, então ele isentou os produtos de IPI, que é um imposto federal, mas mesmo assim alguns estados sobem os impostos estaduais dessas mesmas categorias. Então o leite vegetal teve isso, a isenção federal, mas recebeu um imposto maior, por exemplo, agora no estado de São Paulo. Então isso ainda tem uma certa divergência que a gente tenta resolver no diálogo. Só um último comentário sobre isso, claro, sabe? Não, por favor. Lá nos Estados Unidos teve um pouco uma disputa parecida, né? Alguns estados, e os estados nos Estados Unidos, eles têm mais liberdade para regular do que no Brasil. Aqui no Brasil, apesar de a gente ter estados aprovando a legislação, muitas vezes cai essa aprovação de lei porque o regulatório de alimentos é federal no Brasil, né? Então, o estado não pode criar uma lei de rotulagem só para o estado, que o outro, sim. né? Mas lá nos Estados Unidos pode. E aí teve alguns estados que proibiram a pesquisa, que começaram a fazer isso. Flórida começou a ter as discussões quase sempre onde tinham produtores fortes. E de uma maneira muito impressionante, quem saiu em defesa do setor foram as associações de produtores de gado. Uma coisa que a gente não esperava. E o argumento deles foi: o Estado não tem que ter poder para proibir nada. A gente é a favor do livre mercado, a gente é a favor do investimento em pesquisa. O que a gente quer é que esse setor seja regulado de uma forma justa, com as mesmas normas que todo mundo tem que seguir, mas no final das contas, nada deveria ser proibido. Pesquisa não deveria ser proibida, uma indústria não deveria ser proibida, porque só vai fazer a gente se tornar menos competitivo. Então, os próprios produtores de animais saíram em defesa do setor falando: o que a gente quer? Liberdade de mercado, o que a gente quer? Incentivo
incentiva a ciência, a gente não quer proibição, que isso é uma coisa que só vai deixar o nosso estado para trás das outras coisas. Então, esse tipo de discussão, Nossa, que sabe? exemplo bom, né? Que exemplo bom, exato. É isso que a gente tem que trazer para o Brasil. Sair só dessa dicotomia burra também, de que parece que a gente está sempre brigando com alguém, sempre tem dois lados, e os dois lados, né, extremamente isolados Sim, da muito coisa. nós contra eles, sempre. Exato, Assim. e abrir os territórios de diálogo. Né? Exato, Como que a gente constrói perfeito. juntos um futuro que é bom para o agro, que é bom para todo mundo, que é bom para o consumidor, é bom para o meio ambiente e é bom para o Brasil, né? Eu acho que essa é a ideia do final das contas. Nossa, exatamente, é o melhor dos mundos, né? Exatamente. Bom, te agradeço muito pela participação, Gustavo, adorei. Realmente tem outros assuntos que a gente poderia puxar e render outros episódios, porque eu entendo que é isso, assim, são leques de oportunidade que o Brasil precisa observar, que vocês estão trabalhando nisso. São necessários avanços, claro, seja de política pública, seja de, enfim, né, construção de legislação, de normas, de regulamentações, mas, de uma certa forma, é isso, assim, a gente acompanhar, o setor acompanhar essa tendência de consumidores quererem saber cada vez mais a origem do alimento e decidirem, quero comprar tal coisa, não quero, né? Existe alternativa para quem não quiser comer carne, assim, né, de uma forma geral. Exato. No final, né, o que a gente vê é uma variação. Né? A gente quer ter todas as opções no prato. Não é que do mundo inteiro vai ter que se tornar vegano, mas é que a gente vai ter opções. E aquela pessoa que gosta de comer hambúrguer pode também comer um hambúrguer vegetal que vai ter o mesmo gosto, vai ter a mesma textura, vai ser feito de uma maneira muito similar e vai entregar um produto altamente sustentável. A gente brincou que é igual refrigerante zero e é um pouco isso, né? Se tem espaço para a gente comer um produto inovador que é refrigerante, mas é zero, por que não ter um espaço para comer uma carne vegetal que seja uma vez na minha semana, que seja 2 vezes na minha semana? Isso já vai ter muito impacto. No final das contas, quanto mais essas tecnologias estiverem disponíveis, mais opções todos nós vamos ter. Pode ser que eu não goste do hambúrguer e goste do frango, pode ser que eu não goste do frango e goste do outro. Então, assim, no final das contas, permitir que o nosso mercado desenvolva essas opções, estar à frente desse mercado até globalmente para a gente poder vender para os outros países isso e gerar resultado positivo para o Brasil, e na mesa do consumidor é mais opção, né? Vai ter espaço para todo mundo. Que ótimo, que ótimo. Muito bom te ouvir. Te agradeço mesmo pela disponibilidade, pelo tempo cedido, pelo didatismo. Fica aqui o convite para você voltar outras vezes, inclusive. Eu que agradeço. Fica o convite para nos visitar. Nosso site é gfi.org.br. Redes sociais, @The Good Food Institute Brasil. A rede social é meio chata, mas a gente está lá. Agradeço a atenção, agradeço também pelo espaço aqui hoje. Muito obrigada. E muito obrigada a você que acompanhou mais um episódio aqui do Arroz, Feijão e Clima. Você já tinha parado para pensar que toda essa discussão de proteínas alternativas também é agro, que isso também tem a ver com o desenvolvimento de negócios para a agricultura familiar, novas indústrias, uma nova forma de entender o comportamento do consumidor. Tudo isso tem a ver com a comida do nosso dia a dia, com a forma como a gente pensa a alimentação no futuro do Brasil, no futuro do planeta. Por isso, o Arroz, Feijão e Clima foi criado para a gente fomentar, incentivar esses diálogos. Se você quer mandar alguma dúvida em relação a esse assunto, se você teve mais ideias de pautas relacionadas a isso, deixa nos comentários. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify e, é claro, no Instagram, nas redes sociais. Segue a gente lá no @Arroz, Feijão e Clima. Entre em contato com a gente também pelo e-mail, para você que quiser fazer sugestões de pauta, ser um apoiador, ser um patrocinador do nosso podcast. É só escrever para o arrozfeijãoclima@gmail.com. A gente espera vocês nos próximos episódios. Até lá!